Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 4 de setembro, dia em que o Ibovespa subiu bem, gerou um bom sinal de alta, vou falar mais a respeito dele, alta aí de 1,3%. Esteve melhor a alta do dia, perdeu um pouquinho de força aí no leilão de fechamento, mas de qualquer forma já é um sinal positivo que eu vou comentar a respeito logo aqui na sequência. Lembrando, hoje a gente vai falar de muitos ativos, operações que foram encerradas, operações que foram abertas de swing trade, operações que estão em andamento, destaques do Ibovespa de alta e de baixa, pedidos que vocês registraram aqui na última análise de fechamento do pregão. Vou atender todos os pedidos que foram feitos, porque teve até pedido de quem não está inscrito ainda no canal, mas como não teve tanto pedido de membro ou mesmo de inscrito, terminou que deu para atender esse pedido aí que foi colocado aqui na última análise de fechamento do pregão. Então, se você quer que alguma análise seja feita de um ativo que você está comprando, está interessado em comprar ou vender, coloca aqui na parte de baixo. Eu vou rodar a vinheta agora, você aproveita já para pode escrever, ou mesmo já aproveitar esse momento da vinheta para deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão, para que a gente possa continuar gerando esse conteúdo aqui diariamente. Vamos lá então, o Ibovespa terminou o dia aí com uma alta de 1,31%, proporcionou aqui no gráfico diário um sinal de alta, um fundo, que aponta para poder fazer uma nova máxima histórica. Seria o caminho mais provável. Pode reverter? Pode. Essa correção no gráfico semanal, por enquanto, ó, onde é que está gerando esse sinal de alta, né? Gráfico semanal, olha onde está batendo. Isso aqui é um nível anterior de resistência que pode funcionar como suporte, era o primeiro patamar de suporte, depois vinha níveis de Fibonacci que eu comentei na última análise de fechamento e também no radar da semana. Então aqui, ó, a gente tem esse ponto de suporte que, o que aconteceu aqui nesse ponto? Sinal de alta no gráfico diário. A superação dessa máxima reforça esse sinal de alta e a expectativa de subida. Isso aqui, independentemente se vai romper a máxima histórica ou não, para mim já é algo relevante. Por quê? Porque mesmo que venha fazer algo aqui para baixo, só em ter feito algo que vem até próximo da máxima histórica já é um indício de que para cair está difícil, não está tão fácil assim de cair. Então, mesmo que tenha algo para baixo, eu não olharia para ser algo, uma reversão muito forte de vir para perder 130, 129 mil pontos. Então, gradativamente vai dando indício justamente que a gente está dentro no contexto realmente mais favorável, que tende a trazer algo maior para cima. Como essa correção for um pouquinho menor, eu só não esperaria, mesmo que venha romper a máxima histórica, não esperaria algo tão longo para cima. Lembrando da estatística ali dos últimos 10 anos em relação ao comportamento da nossa bolsa aqui no mês de setembro, tenho essa expectativa aí de, em média, poder subir ali um pouco mais amarrado, mas subir ali até meados do mês de setembro e depois poder ter algo para baixo. Será que vai confirmar isso? A gente vai ver isso no decorrer desse mês. Mas, de maneira geral, sinal positivo, favorecendo operações aí, principalmente mais de compra. No gráfico do mini índice, no gráfico 60 minutos, o que nós tivemos aqui? Uma abertura forte para cima, veio para cima daquela região que eu comentei ontem aqui de 136,370, no mínimo para cima desse patamar aqui, e acima desse patamar foi gerando sinalizações de alta para buscar essa entrada. Aqui gerou uma entrada bem interessante, tentando pegar algo para cima, seja através de um pivô de alta, colocar aqui, ó, isso aqui, ó, olha que beleza, olha isso aqui, ó, que colosso, ó. Sinalzão de alta, seja pivô, seja fundo ascendente, e olha o tanto que andou essa operação. Então, baseado no que a gente comentou ontem, não que sabia que isso ia acontecer, é só a leitura que a gente faz aqui no fechamento do pregão, é mais na questão se abrir subindo, se abrir caindo, qual o cenário que nós temos, de que forma a gente pode trabalhar, seja comprando ou vendendo, pensando aí no day trade. E já pensando aqui no próximo pregão, fundo ascendente no gráfico diário, vindo para um fechamento aí provável para cima da média móvel exponencial de 10 períodos. Gráfico 60 minutos, subiu muito forte, chegou aqui nessa região aqui de toda a sombra superior, que funciona como patamar de resistência, perdeu um pouco de força, gerou um novo sinal de alta aqui, mas não andou ainda. Então, o que seria legal acontecer para a compra? Voltar aqui a cair, bater ali na média e
acontecer isso aqui ó, no decorrer do próximo pregão. Gráfico de 60 minutos, apoiando mais compra de fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, após isso aqui acontecer. Ou abre subindo e gera sinalização de alta no mínimo acima do 137,920, ou seja, vem aqui, ó, faz um fundo ali ascendente para buscar a operação de compra. Não precisa bater exatamente nesse patamar, que seja acima desse patamar, para buscar operações aí de compra de day trade. Por outro lado, abriu caindo, olharia com um pouquinho mais de restrição para venda, mas ainda assim daria para trabalhar na venda de topo descendente. De que forma? Vem aqui para baixo dessa região, dá para perceber, ó, dessa região aqui, e somente se gerar sinal para baixo desse patamar, ou seja, subiu de maneira fraca, gerou sinal de baixo, foco em venda. Se reverter para cima, volta a focar em compra acima dessa região que eu já mencionei. Então, seria essas alternativas aí que eu vejo para o mini índice para o próximo pregão. Em um primeiro momento, lógico que dependendo da abertura pode mudar um pouco, mas já é uma orientação. E aqui no dólar, a gente está tendo um pregão de hoje aí praticamente ali estável, menos 0,11%. No gráfico de hoje ficou bem mais travado, né? Não andou tanto. Ó. Abril ficou aqui ainda dentro dessa congestão que eu tinha comentado ontem, era mais aqui acima. Ó. Sinalizações de alta acima dessa região aqui na faixa dos 666,5, mais para se buscar a operação de compra. Não fez isso. E para buscar a operação de venda, se fosse ele para baixo dessa região, para tentar pegar algo, até chegou a andar um pouquinho, mas muito pouco, não andou, ficou travado. É algo semelhante a ontem, assim, se abrir subindo e passar a proporcionar sinais de alta, fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima de 66,5, beleza, dá para buscar a operação de compra. Para venda, preferencialmente abaixo dessa região aqui, ó. Ou para compra, bateu aqui nessa região, gerou algum sinal de alta também, buscar a entrada mais próxima ali da região dos 635 a 628. Essa região aqui de vários pontos que foram testados e respeitados aqui, principalmente em termos de fechamento. Então, bateu aqui, gerou algum sinal de alta, dá para arriscar alguma compra aqui, ou já compra acima da região de resistência que eu comentei, 66,5. Topo descendente abaixo dessa região dos 35 a 28, foco maior em buscar a operação de venda de day trade no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ações, partindo aqui para a PETR4, a Petro terminou o pregão de hoje praticamente aqui estável, mais 0,03%. Quem entrou comprando aqui um fundo ascendente, não está errado, e o stop fica aí na volatilidade. Então, como é que seria isso? Se você comprou aqui, ó, entrou aqui na superação da máxima desse candle aqui, 38,82, entrou lá em 38,83. E aí a volatilidade, até o pregão de ontem, seria de 88 centavos. Então, você pegaria aqui esses 88 centavos do ponto da sua entrada, que seria 83, você vai ficar para baixo dos R$38. Então, ficaria aqui, você tiraria 88 centavos para você ter o ponto ali de stop dessa operação. Então, ficaria mais para baixo da mínima do pregão de ontem, tentando aí trabalhar com stop de acordo com a volatilidade do papel. Ficaria bem mais aqui para baixo do stop dessa operação. Tá? Então, é a alternativa que teria para buscar uma compra aí na Petro. Se cair aqui assim, ó, e gerar um novo sinal de alta, foco em compra. Se superar essa máxima, também daria para arriscar um pouquinho mais compra no papel, enquanto permanecer dentro da tendência de alta de curto prazo e gerando sinal de alta em cima de nível de suporte. A Vale 3, depois da pancada para baixo no pregão de ontem, queda de 3,73%, a ação proporcionou um candle de indefinição, depois de uma grande barra de queda, que essa barra dá para até falar assim, ó, daqui desse fechamento anterior para cá, foi a queda da Vale no pregão de ontem, só tem um gap. Então, mas é uma barra expressiva de queda. Pregão de hoje, num gráfico de 105 minutos, gerou inclusive ó, um topinho descendente ao testar um fundo anterior. Então isso cria uma expectativa para baixo. Se você abriu venda, por exemplo, aqui nessa ação, o stop pode ficar aqui nesse ponto. Eu até fiz uma resposta hoje no meu perfil no Instagram, falando a respeito disso em cima de BRAP4. Ou stop aqui. Então você tem um stop um pouco mais curto. Pode fazer isso aqui, reverter e continuar subindo. Tá? Mas essa seria a alternativa de se buscar alguma venda com stop mais curto e tentando pegar um movimento para baixo para essa região aqui de suporte. Então, por enquanto, a expectativa seria da ação poder caminhar para fechar esse gap e testar essa região aqui de fundos anteriores, ó, desse fundo aqui e desse aqui. Então, ou seja, uma região de 56,08 até um patamar de R$ 55,48. Lembrando, então, que para compra não seria muito a minha escolha
a Vale 3 nesse momento. Tá assim, eu colocaria pouco capital só para arriscar uma compra na superação da máxima no pregão de hoje. O outro ativo que eu anotei aqui, são vários ativos, Rente 3 gerou a saída da compra que foi executada, da venda que a gente tinha aberto. Essa saída da Rente 3 proporcionou aqui um leve ganho, foi um stop de proteção de lucro que o Kaique reposicionou, saiu com ganho de 1,15%, representando um crescimento pequeno de 0,14% do capital total. Teve outra operação que foi acionada uma venda no pregão de ontem, que o Kaique abriu uma venda, que acionou stop no pregão de hoje, então o stop foi acionado. Essa venda da GGBR4 proporcionou uma perda de 2,7%, representando uma redução de 0,5% do capital total à venda em GGBR4. As outras operações, Egit 3, recomendação de compra no pregão de hoje, subiu em 1,99%, stop, objetivo, quantos por cento alocar nessa operação, qual o risco da operação, está tudo dentro do aplicativo DV Invest, mas a ideia é justamente interpretar isso aqui como todo um processo de correção de toda essa subida aqui, e que nessa região aqui de suporte de topos anteriores gerou um bom sinal de alta. Então, expectativa de poder vir para romper essa região aqui, gerar uma boa relação risco-retorno para a operação. Dá para ver melhor lá pelo gráfico semanal. A ação gerou no gráfico semanal algo semelhante a um ombro, cabeça, ombro invertido. Testa agora o que era a antiga linha de pescoço como topos anteriores ali, que é nível importante, suporte aqui, virou resistência aqui, pode virar suporte aqui, com esse fundo aqui montado, então faz sentido aí, tecnicamente falando, essa operação aí de compra em IGIT 11. O outro ativo foi BBR3, que proporcionou um leve pivô de alta aqui, passou essa recomendação de compra aí, o papel fechou nos 26,09, um pouquinho, 1 centavo acima do gap aqui, que era 26,08, o preço de fechamento. Então o papel está dentro de um cenário mais positivo de curto a médio prazo. Segue aí apoiando a operação aí de compra e lembrando, stop objetivo, quantos por cento alocar, risco da operação, está tudo dentro do aplicativo DV Invest. Quais são as operações que já estavam abertas e que, só comentando aqui essas ações. CIAB3, que é uma compra que está em aberto, subiu hoje 1,81%, nenhuma mudança nessa operação. E TUB4 ficou a 10 centavos ali, basicamente, perto disso do objetivo da operação, recuou, já traz a alternativa no mínimo de colocar um stop aí de proteção de lucro, e se isso acontecer, o Kaique vai comentar aí com vocês, através aí, você vai receber uma notificação no seu celular, pelo aplicativo DV Invest. E CVCB3, que tem uma venda em aberto, subiu hoje 1,57%, nenhuma mudança em relação à operação que está em aberto. Destaque do dia, PECAR3, alta forte de 9,12%. Deixa eu só tirar, botar aqui. Já está com ajuste. 9,12% de alta, forte alta do papel. Se olharmos para o gráfico semanal, onde é que ela gerou esse sinal de alta? Em cima ali das médias no gráfico semanal. É positivo, só que aqui, ó, olhando para cá, ela tem 3 topos em cima desse nível de preço. Pode ser que essa sinalização forte do gráfico diário venha justamente para romper esses 3 topos. Então, para abrir uma compra, é possível abrir uma compra? Até só que com risco maior, por conta dos vários topos pela frente e o tamanho do stop dessa operação em relação à proximidade da resistência. Então, é a relação risco-retorno, é um risco maior por conta disso. Tamanho do stop e frente à zona de resistência importante. Por esse motivo, qualquer que seja a compra que venha a ser feita, que for um bom fechamento, acima dessa região de fundo aqui anterior, acima da média móvel, acima da máxima desse candle, coloca o stop pelo menos abaixo da mínima desse candle e coloca menos capital nessa operação. É a alternativa que teria aí para PECAR3, que está dentro, se a gente olhar, dentro de uma lateralização maior. Dá para visualizar melhor pelo gráfico semanal, tendência indefinida no curto a médio prazo. Retoma essa tendência se conseguir romper essa região ali dos R$ 3,44 até R$ 3,45. O outro ativo, o destaque do dia, foi de queda. A IRBR3, depois de uma longa subida aqui do gráfico diário, reverteu completamente a alta do pregão anterior de 5,35%, caindo no pregão de hoje 6,27%. Então isso aqui é um sinal que aumenta a chance de acontecer algum processo de correção. Onde é que ela chegou aqui no gráfico semanal? Em cima de uma região de topos anteriores. Essa região aqui, ó, não precisa bater na máxima, mas é uma região ali que foi testada, uma faixa de preço que foi testada aqui anteriormente, chegou ali e gerou um sinal de baixa. Então aquela, eu vou comprar esse papel aqui por conta dessa alta aqui, olha o quanto já subiu. O ideal é ter algum processo maior de correção, seja para comprar mais abaixo, uma retração, um nível de suporte, um topo que foi superado aqui para trás, essa região aqui assim, ó, olhando ali para níveis de suporte, ou média móvel, mas o fato é que
nesse momento seria um dos sinais de possível saída de uma compra se confirmar esse candle oscilar abaixo da mínima desse candle ou redução do tamanho dessa exposição em RBR3. Isto é, se sua compra é de swing trade em cima dessa ação. E para compra de swing trade, que seria um dos focos na ação, após alguma correção, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal. Banco do Brasil, boa alta no pregão de hoje, de 1,08%, pivô de alta no gráfico diário, confirmação da sua tendência de alta. Para mudar essa tendência de alta, o BBAS3 tem que retornar para baixo dos 27,87. Enquanto isso não acontecer, segue apoiando mais operações de compra, principalmente após movimento lateral ou movimento de baixo do preço e nova sinalização de alta nesta ação. Quem já está comprado, ou coloca o stop aqui embaixo, só se mudar a tendência, ou pega um gráfico, por exemplo, de 105 minutos, vou colocar o stop abaixo da mínima desse pequeno recuo aqui, ó. Ou seja, ficaria um stop ali nos R$ 28,54. Mas a papel alinhado para cima em todos os prazos operacionais, gerando aí, olhando para o gráfico até anual aqui, gerando sua nova máxima histórica no pregão de hoje. O outro papel, NVDC34, NVIDIA. Se olharmos primeiramente gráfico mensal, subida forte, já tinha gerado um sinal de correção pelo gráfico mensal, mês passado confirmou esse sinal, apesar de estar sendo fraca a correção, mas continua dentro do processo de correção no tempo ou no preço, de buscar ali a média. Já são muitos meses sem testar a média, ó. 17 meses sem chegar à média. Vou até voltar aqui para o gráfico de BBAS3, que era algo que eu comentava para quem já assistiu uma análise especial que a gente produziu aqui de Banco do Brasil, falando dessa ação, quando ela estava aqui, ela já tinha um afastamento do preço para a média, tinha 14, 15 barras aqui sem tocar a média móvel exponencial de 10 períodos, então seria interessante buscar a entrada depois que viesse a testar essa região aqui. Ficaria pior para buscar a compra aqui, é algo semelhante para a NVIDIA. Então o ideal seria depois que ela vem testar aqui, olhar com carinho um gráfico semanal ou diário para ver se tem algum sinal de força em cima desse nível de suporte, nesse caso aqui dos R$ 10,90, porque aqui a gente já tem também um número bem grande de meses sem tocar a média. É comum o preço retornar à média, aqui também passou um bom tempo, ó, e retornou, testou aqui, andou um pouco mais e voltou para baixo, a hora que voltou para cima, enfim, de maneira geral, aguardar um pouco mais. Aí, voltando para o gráfico, olhando para o gráfico semanal, a gente já tem um topo descendente e confirmado esse topo descendente, está aumentando a probabilidade de buscar próximos níveis de suporte, 12,13 até os 10,93. No gráfico diário, esse suporte vai ficar mais relevante aqui nessa região, ó, que é a região ali para baixo dos R$ 11,66. Então não vejo alternativa de compra nesse momento, não me interessaria por compra nesse momento em cima dessa ação, aguardaria, como eu já mencionei, até comparando com o BBAS3, um cenário que mais me chamaria atenção para abrir algum tipo de compra, seja de curto ou mesmo de médio prazo nessa ação. Então tende a sofrer um pouquinho mais aí, seja no preço ou no tempo, esse papel. Se você está curtindo essa análise, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais, nem que seja para a parte de aprendizado, se está sendo interessante para você. Roxo 34, sinal de baixa no pregão de hoje, 4,03%, a tendência continua sendo de alta de curto, médio e longo prazo nessa ação. É uma ação que também gerou um movimento bem expressivo aqui para cima, se a gente pegar dessa mínima para essa máxima, subiu aí 51% em 4 semanas, e aumenta a chance de acontecer alguma correção, que a correção é muito bem-vinda para buscar oportunidade de compra. Se testar essa região aqui mais próximo dos 12,50 ou mesmo mais abaixo, aí perto dos 12,20, então isso seria mais interessante. O suporte imediato, menos expressivo, mas é um suporte a ser considerado, é a faixa ali em torno dos R$13, que é essa região aqui, assim, ó, 13,02, R$13. Então, a oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje aumenta a probabilidade de ter algo maior para baixo ou de ficar um pouco mais tempo aqui de forma lateral. Então, para quem está comprado, no curto prazo, pessoalmente, não ficou legal após o pregão de hoje. Não ficou legal, não gerou um sinal de que, nossa, tá com a cara que esse ativo agora vai subir. Não tá com essa cara, tá com a cara que ele pode corrigir e não favorecendo as operações swing trade de imediato na ponta compradora. Raia Drogasil, RADL3, fechou o pregão de hoje aí com alta de 0,81%. Essa ação, se a gente olhar aqui, ela foi lá, tentou ali gerar um pivôzinho de alta, de oscilação, ok, mas não fechou acima. Então, minha interpretação, vou pegar um gráfico aqui de 2 dias. Minha interpretação é que ela fez todo esse movimento de subida. Isso aqui é uma correção desse movimento de subida. Ponto negativo, voltou para baixo desses topos e da média. Então, não foi tão legal.
Então, não é aquele cenário gráfico interessante para compra de maneira geral. Teria que gerar algum fechamento aqui, ó, de um candle de 2 dias, por exemplo, acima da média com nova máxima para arriscar uma compra e botar o stop aqui embaixo. Tá? Então, isso seria um ponto. O ideal seria sinais de alta acima dos R$ 28,06, 5 centavos, 28,05, R$ 28, podemos arredondar dessa forma, pegar o gráfico diário aqui, ó. O que é interessante acontecer? Sobe e gera fundo ascendente acima dos R$ 28 para buscar a operação de compra nesse ativo de swing trade. Nesse momento, apesar desse fundo aqui, se fosse para arriscar uma compra, o stop aqui para baixo, ou se superar essa máxima aqui, com o stop aqui embaixo, ainda assim, um risco um pouquinho maior. Eu daria preferência por isso aqui, acima dos R$ 28 que eu acabei de mencionar. É isso. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo descanso. Obrigado por terem assistido aqui essa análise de fechamento, você que ficou aqui até o final. Deixe seus comentários aqui, qual o pedido de análise para o próximo pregão. Agradeço demais sua audiência, like e até mais.